Olá pessoal, nessa videoaula eu vou resolver com vocês a questão 31 da UERJ de 2012 do segundo exame de qualificação. Bom, o enunciado diz o seguinte: observe a tabela abaixo que representa as massas de alguns corpos em movimento uniforme. Bom, movimento uniforme, né? O que é isso? Movimento uniforme quer dizer que a velocidade é constante, né? Essa velocidade aqui não muda, né? Bom, então ele dá os corpos aqui, ele tem um leopardo, ele dá a massa do leopardo em quilogramas, então tem 120 quilogramas o leopardo, e ele dá a velocidade dele, que é uma velocidade constante de 60 quilômetros por hora. Ele tem um automóvel, a massa do automóvel é 1.100 quilogramas, e a velocidade desse automóvel é 70 quilômetros por hora. Ele tem um caminhão, que tem a massa de 3.600 quilogramas, e o caminhão tem uma velocidade de 20 km por hora. Bom, o que ele fala? Admita que um cofre de massa de 300 kg cai a partir do repouso em queda livre de uma altura de 5 metros. Considere Q1, Q2, Q3 e Q4, respectivamente, as quantidades de movimento do leopardo, então Q1 é do leopardo, eu até coloquei aqui do lado, né, Q1 leopardo, do automóvel, então Q2 é do automóvel, do caminhão, então Q3 é o caminhão, e por último, né, o Q4 é do cofre ao atingir o solo. Bom, esses três têm movimento uniforme, né? O cofre, ele parte do repouso, então é queda livre, né? Parte do repouso e cai de uma altura de 5 metros. Então, para o cofre, a gente tem que saber a velocidade dele para calcular a quantidade de movimento. Bom, então vamos rever o quê? Quantidade de movimento. O que é quantidade de movimento? A gente normalmente simboliza pela letra Q, quantidade de movimento, é igual a massa vezes a velocidade. No Sistema Internacional de Medidas, o SI, a gente calcula a quantidade de movimento com a massa em quilogramas e a velocidade em metros por segundo. Aqui tem quilômetros por hora. Mas nesse caso aqui, ele não quer que tu calcule o valor das quantidades de movimento. Ele não quer saber o valor, ele quer saber a relação entre esses valores. Então eu poderia calcular a quantidade de movimento, por exemplo, desses três aqui, em quilogramas, quilômetros por hora, né? A massa vezes a velocidade. Para calcular a quantidade de movimento, eu não preciso transformar a velocidade aqui de km por hora para metros por segundo. Eu posso calcular uma quantidade de movimento em quilograma por quilograma vezes, né, quilômetros por hora, né? Posso calcular aqui, para nível de comparação eu posso fazer isso, né? Mas eu tenho que prestar atenção que quando eu calcular a velocidade aqui, ele não vai dar em quilômetros por hora. Então eu tenho que calcular todos eles com as mesmas grandezas. Por exemplo, se eu calcular a quantidade de movimento aqui, a massa em quilograma e a velocidade em quilômetros por hora, aqui eu vou ter que transformar de metros por segundo, que a gente vai ver a velocidade vai sair aqui em metros por segundo para quilômetros por hora, para poder comparar eles, né? Isso aqui é a grande sacada, vamos dizer assim, desse exercício, né? Então vamos calcular as quantidades de movimento. Bom, é só calcular, né? Multiplicar a massa vezes a velocidade. Bom, para o leopardo aqui, eu vou ter uma quantidade de movimento igual a, se eu multiplicar 120 vezes 60, então 7.200 kg por hora. Aqui eu vou ter uma quantidade de movimento igual a 7 vezes 11, 77, que vai ter 3 zeros. 1, 2, 3. Aqui, 7 vezes 11, 77, tem 1, 2, 3 zeros. Aqui, 2 vezes 33, 36, vai dar 72, né? E aqui também, 1, 2, 3 zeros. Então, um aqui eu tenho que é 7.200, né? Outro aqui é 77.000 e outro 72.000. Bom, e como eu vou calcular a quantidade de movimento de um cofre que cai a uma altura, né, em queda livre, de uma altura de 5 metros de altura? Eu vou usar a equação de Torricelli, né? A equação de Torricelli, ela relaciona um ΔS, que nesse caso que seria a nossa altura, né? O G, a aceleração gravitacional, o V0, a velocidade inicial ao quadrado, né?
e o v é a velocidade final. A velocidade inicial, queda livre, ele cai do repouso, a velocidade inicial é zero. Então, vou calcular aqui a velocidade. Então, a velocidade ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes o g, né, vezes o ΔS, que vai ser a nossa altura, né? Então, a velocidade ao quadrado vai ser igual, a velocidade inicial é zero, né? Então, aqui vai dar zero. 2 vezes o g, bom, a aceleração gravitacional g, sumindo com aproximadamente 10, né, metros por segundo ao quadrado, vezes o ΔS, que é 5 metros. Então, isso aqui vai dar v ao quadrado, bom, aqui, 10 vezes 5, 50, 2 vezes 50, 100, né? Então, 100. Ou seja, o v vai ser igual a raiz quadrada de 100, que vai dar, tiro raiz dos dois lados aqui, né? Raiz quadrada de 100, que vai dar 10, né? Então, nossa velocidade é igual a 10. 10, veja aqui que as unidades que eu usei, ó, o g está em metros por segundo ao quadrado, né? O ΔS está em metros, então a velocidade vai dar em metros por segundo e não quilômetros por hora, né? Aqui eu tenho que transformar metros por segundo para quilômetros por hora. Então essa velocidade v em quilômetros por hora vai ser 10, né, metros por segundo. Bom, de metros por segundo para quilômetros por hora, vamos relembrar aqui, né, de metros por segundo. Então se eu quero transformar para quilômetros por hora, essa aqui é a relação que a gente vai usar, né? Bom, de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente vai pegar e multiplicar por 3,6. Porque vai dar um valor maior, né? Metros por segundo, de metros para quilômetros, né? Então vai aumentar, né? Vai dar 3 vezes 3,6. Quando for o contrário, né? De quilômetros por hora para metros por segundo, a gente vai dividir. Então, dividir por 3,6, né? Aqui a gente vai dividir por 3,6 de quilômetros, né? Para metros, né? Quilômetros por hora para metros por segundo. Veja que a unidade aqui, né? Quilômetros por hora, né? As quilômetros é maior, né? Do que metros, então vai dar um valor menor, então a gente vai dividir, né? E aqui vai dar de metros por segundo para quilômetros por hora, vai dar um valor maior, então a gente vai multiplicar. Bom, a gente tem 10 metros por segundo para quilômetros por hora, então vezes 3,6, né? Aqui a gente vai multiplicar por 3,6, vai dar 36 quilômetros por hora. Bom, agora sim a gente pode calcular o nosso Q4, né? Que é igual a massa, né? Quantidade de movimento igual a massa vezes velocidade. Esse Q4 aqui a gente vai estar calculando também a massa, 300, né? A massa já está em quilogramas, vezes a velocidade, 36. Então, o Q4 vai ser igual... Bom, então Q4, 10.800 kg, quilômetros por hora. Agora a gente pode sim, né, comparar o Q1, o Q2, o Q3 e o Q4, né? O menor de todos, veja que ele começa do menor, né? O menor de todos é realmente o Q1, né? Depois vem o Q4. Então vou colocar aqui, né? O menor de todos é o Q1. Então o Q1 é o menor, né? E depois vem o... Esse aqui é 77.000. Esse aqui é 72.000. Então depois vem o Q4. Q1, Q4. Sobrou o Q2 e o Q3, né? Esse aqui é 7.000. Esse aqui é 77.000, né? E esse aqui é 72.000. Então vem o Q3.
por último o Q2. Né? Então, a gente tem que o Q1 é menor que o Q4. Então, Q1 menor que o Q4. Tem o A e C, né? Que o Q3, que o Q2. Então, a resposta correta é a letra C, né? Então, essa é a resposta correta. Letra C.